Na casa do Bóreas, a Aline está lá furiosa porque o Bóreas disse que ama a Junho, enquanto o Bóreas está lá todo feliz se arrumando para ir ver a Junho e pede que a Aline ajude ele a escolher a roupa. A Aline diz: me poupe, você nunca pediu para mim ajudar você. E o Bóreas diz: está certa que eu estou nervoso. E vai para o quarto e fica escolhendo a roupa, enquanto a Junho está lá também nervosa, escolhendo a roupa para sair com o Bóreas, fica se maquiando enquanto o Bóreas está se arrumando. Junho fica secando o cabelo e nisso o Bóreas está passando em frente à casa da Junho para ir falar com ela e ouve os gritos da Junho, dizendo: por favor, me solta, me solta. Bóreas arromba a porta, achando que a Junho está correndo perigo e vê a Junho lá com a escova presa no cabelo. Bóreas diz: eu não acredito. E eu preocupado. E a Junho diz: sai daqui, não me veja assim. E o Bóreas ajuda a Junho a tirar a escova do cabelo e diz: você fica linda de qualquer jeito. E vê que a Junho está com várias roupas em cima da cama e diz: você ainda não escolheu, né? E o Bóreas escolhe um vestido para Junho e diz: esse vai ficar lindo. E a Junho diz: então vou usar esse. E o Bóreas diz: mas à noite, né? Porque eu vou levar você para jantar. E a Junho diz: de manhã um passeio, à noite um jantar. O que eu fiz para merecer tudo isso? Agora nós estamos namorando, né? E o Bóreas diz: claro que sim. E se arrume logo que eu te espero do lado de fora. Bóreas faz carinho na Junho. Enquanto isso, a Zeneide liga furiosa pro Bruno e diz: qual foi o nosso combinado, hein? Você não veio aqui para separar a Junho do Bóreas e agora eles estão namorando oficialmente. E o Bruno diz: calma, mulher, não fica nervosa. Enquanto o Bruno está tentando acalmar a Zeneide ao telefone, que está furiosa com ele porque ele ainda não separou a Junho e o Bóreas, a Gil chega na casa dela gritando com o Bruno, que está lá na casa dela. Ele desliga o telefone e diz: calma. E a Gil diz: o que você está fazendo na minha casa? Eu vou chamar os seguranças. E o Bruno diz: calma, calma, porque está tão nervosa, estava chorando, né? Já soube que os pombinhos estão namorando, né? Mas não se preocupe, vamos separar aqueles dois. E a Gil diz: eu não vou contar nada negativo sobre o Bóreas para você, nada. E o Bruno diz: eu sei, só me fala por que ele ficou preso 6 meses, hein? E a Gil diz: chega, vai embora daqui. Ele já expulsou você da ilha, né? E o Bruno diz: sim, mas eu tenho um aliado e você conhece ele muito bem. Calma. Enquanto Laerte fica olhando para a foto da Zeneide, pedindo que ela volte para casa e que o perdoe. E nisso, ele olha para um projeto de um lar para idosos que o Bruno está fazendo, para fazer ali na ilha. Enquanto isso, a Bianca se aproxima da Melissa e começa a fazer perguntas para a Melissa, perguntando se ela não tem nada para dizer. Melissa, constrangida, diz que não. E a Bianca vê que ela está fazendo uma anotação sobre a quantidade de biscoitos que ela vai fazer. E a Bianca pergunta se ela vai fazer tudo sozinha. E a Melissa diz que a Bianca vai ajudá-la. E a Bianca pergunta quem que a ajudava antes. E ela diz que o Helder. Bianca liga para o Helder e diz: eu sei que você e a Melissa gostam de fazer biscoitos juntos, mas nesse ano eu vou ajudar. Helder fica constrangido e diz que vai chegar só no final para encaixotar. E a Bianca insiste para ele ajudar. Enquanto Bóreas e Junho chegam no hotel e Bernardo e o Marcos vão dar os parabéns. E o Bóreas diz: vocês não ficaram surpresos? E o Bernardo diz que vocês estão juntos desde o começo. E o Bóreas nota que eles estão tensos e pergunta o que foi. E eles dizem que é o Bruno. E o Bóreas corre até onde o Bruno está. E enquanto a Junho tenta segurar o Bóreas grita: mandei você ir embora dessa ilha. E o Bruno diz: calma, eu vim dar os parabéns. Entenda, Bóreas, eu estou fugindo da minha família. Eu vim para a ilha porque eu não me dou bem com a minha família. Bóreas empurra o Bruno e diz: mentiroso. E o Bruno começa a chorar e diz: é verdade, ninguém gosta de mim, ninguém me quer em lugar nenhum. Eu estou falando a verdade, eu quero fazer algo de bom para me redimir. Vocês têm que acreditar em mim e me dar uma chance. Bóreas grita dizendo que não acredita em uma palavra que o Bruno diz. Junho tira o Bóreas de lá
Gil vai se aproximando do Bruno, enquanto o Bruno, chorando, fica falando sozinho: eu não posso ficar longe de você, Boreas, eu não posso. Enquanto a Selma e a Zeneide estão andando na rua conversando, e a Selma diz para a Zeneide deixar a Junho e o Boreas serem felizes. E a Zeneide diz que jamais, que não vai suportar a Aline o tempo todo na vida dela. Nisso, o Fábio assusta elas. Ele está escondido atrás de uma planta para falar com a Selma. Zeneide, ao ver, dá risada e se afasta, deixando eles a sós. E Fábio se declara para Selma, dizendo que não vive sem ela. Selma diz que a Nair já decidiu e que a Selma não vai namorar o Fábio. Enquanto Boreas está falando com a Junho, o Bernardo, o Marcos, sobre o que vão fazer na feira beneficente que eles fazem na ilha todos os anos. E a Junho dá a ideia de fazer chaveiros para vender para os turistas. E o Boreas diz que é uma ótima opção, já que a Aline borda muito bem. E a Junho diz à sua avó nos ajudar, e o Boreas diz que sim. Já o Bruno vai falar com a Aline e leva flores, chocolates, e ele mesmo prepara um café para a Aline e diz que gosta de fazer as coisas. A Aline diz: você é tão bondoso, mas o que você veio para me pedir? E o Bruno diz: você é muito inteligente, veja só, o lar para idosos que eu pretendo fazer na ilha. Enquanto a Aline fica bocejando, ela adormece rapidamente, porque ele pôs algo no café dela, né? Enquanto ela dorme, o Bruno vai revistar a casa do Boares ali para tentar descobrir algo para prejudicar o Boares. Ele revira tudo, olha por tudo e encontra, escondido, uma foto do Boares e a mãe dele, onde ele cortou o rosto da mãe dele da foto. O Bruno pega aquela foto e vai acordar a Aline e diz que ela pegou no sono enquanto estava lendo o projeto dele. A Aline fica constrangida por ter pegado no sono, acha que cochilou, e o Bruno diz: acho que a senhora está cansada, é melhor eu voltar outra hora. Enquanto isso, Bianca está lá no meio da Melissa e do Helder. Estão todos fazendo biscoitos, né, para a feira beneficente. E a Bianca fica fazendo perguntas para o Helder se ele sempre faz os biscoitos com a Melissa e se por acaso ela não está atrapalhando os dois de estarem sempre juntos. Bianca faz de tudo para ver se o Helder ou a Melissa confessam que se beijaram. E o Helder e a Melissa ficam desconversando o tempo todo. Nisso, a Melissa vai pôr os biscoitos no forno e queima a mão. Helder se preocupa e corre para ajudar ela. Bianca fica olhando com ciúmes o cuidado que o Helder tem com a Melissa. Enquanto isso, a Gil vai falar com a Aline. Enquanto a Junho e o Boreas estão se aproximando da casa do Boreas, e o Boreas diz para a Junho não ficar nervosa, que tem certeza que ela e a Aline vão se dar bem. Enquanto isso, na frente da casa do Boreas, a Aline está furiosa com a Gil e diz: vai embora daqui, como se atreve a vir aqui? E a Gil diz: por favor, tia Aline, me fale, a senhora contou para o Boreas? E a Aline diz: ainda não, mas eu vou contar. E agora vai embora daqui. A Gil diz: por favor, não conte nada, eu faço o que a senhora quiser. E nisso, o Boreas e a Junho se aproximam e o Boreas pergunta se elas estão brigando. A Aline diz que não, Gil diz que não e pede para a Aline não esquecer os remédios. E a Aline diz: ela só estava brigando comigo porque eu não tomei os remédios direito, apenas isso. Gil olha para o Boreas e diz: parabéns para vocês dois. Boreas pergunta se ela realmente está bem, ainda acreditando que ela está doente. A Gil diz que sim e sai. E a Aline olha para a Junho irritada e diz: pelo jeito essa casa está movimentada. E o Boreas diz: o que foi, vovó? Mas alguém veio aqui? E a Aline diz: aquele Bruno. Ele veio aqui para me pedir desculpas pela briga e me mostrar um projeto que ele está fazendo para a ilha. Boreas diz para a Aline que quer ela longe daquele Bruno e que não quer que nada atrapalhe o primeiro dia de namoro dele, da Junho, e pede que a Aline cumprimente a Junho e diz que eles estão lá para fazerem chaveiros para venderem na feira.
e que a Aline vai ensinar a todos. A Aline diz que não é todo mundo que pode bordar. E a Júnior diz que sabe porque a avó dela a ensinou. Na casa da Selma e Zeneide não concordam com o tecido que a Selma escolheu. Nisso, o Claude chega e diz que está entediado, já que o Kaique saiu. Na casa da Aline, a Aline está ensinando a Nair, o Bernardo e o Marcos a bordar para fazerem os chaveiros para venderem na feira. E está ensinando o Boares também. Mas o Boares não consegue muito e a Júnior já sabe bordar porque a avó dela ensinou. E a avó do Boares se irrita porque o Boares não consegue e fica pedindo ajuda da Júnior. Ela fica incomodada e diz que ela é a professora, que ela que tem que ensinar. E quando a Júnior mostra o que ela fez, a avó do Boares diz que ficou ruim, que não ficou bom, que ela tem muito que aprender ainda. E a Nair diz: isso dela ficou ruim, o meu ficou horrível. Depois de tudo pronto, Boares vai buscar a Júnior para irem juntos à feira. Ele diz que ela está linda e ela diz que está nervosa. E o Boris garante a Júnior que ninguém irá perturbá-los. E a Gil vai pedir ajuda do Bruno, e o Bruno diz que então a Gil vai ter que ajudar ele. A Gil garante que não contará nada para o Bruno que possa prejudicar o Boares e que ela mesma vai conseguir separar o Boris e a Júnior. E pede para o Bruno descobrir onde o Boares está. E ele diz que no jantar que eles terão, ela contará todos os planos dela. Enquanto a Júnior e o Boares chegam no restaurante daquele casal que eles ajudaram um dia antes, e aquele senhor diz: eu sabia que vocês estavam namorando, deu para ver no olho de vocês que vocês se amam. E a Júnior e o Boares sentam, e a Júnior diz: a gente nunca ficou assim, nunca podemos conversar sobre os nossos sentimentos. E o Boares mostra para a Júnior os brincos que ele fez para ela e diz: bom, foi o melhor que eu consegui fazer. Acho que assim eu consigo expressar os meus sentimentos. E coloca os brincos na Júnior e diz que ela está linda e dá um beijo na testa dela. Logo em seguida, a Júnior diz que amou aquele lugar e que gostaria de jantar lá toda semana. Nisso, a Gil e o Bruno chegam naquele restaurante. A Gil, ao ver o Boares, se esconde e diz: o Boares está aqui. O Bruno diz: claro, por isso que eu trouxe você aqui. Você não disse que queria saber onde o Boares está, e ele está. E a Gil diz: você me paga. E o Bruno vai arrastando a Gil até uma cadeira. A Gil diz: vamos embora agora, antes que eles nos vejam. Bruno diz: o show está só começando, chama a atenção de todos que estão no restaurante. Boris e a Júnior olham para o Bruno e o Bruno diz: eu vim aqui para dar os parabéns ao novo casal da ilha. Eles merecem uma salva de palmas e todos aplaudem a Júnior e o Boares. Boares vai para avançar no Bruno e a Júnior segura, enquanto a Gil pergunta para o Bruno o que ele está fazendo. Gil, furiosa, diz: o Boris vai entender tudo errado. Enquanto isso, a Júnior fica incomodada porque o Boris ficou o tempo todo olhando para Gil e para o Bruno. E o Boris diz o que ela está fazendo com ele. E a Júnior, com ciúmes, diz: isso é da sua conta? Por que está tão interessado nisso, hein? E o Boris diz que ela tem que se cuidar. E perto desse cara ninguém consegue se cuidar. Júnior, incomodada, diz: então vamos embora. Boares vai pagar a conta, Gil corre lá e diz para o Boares que não está acontecendo nada entre ela e o Bruno. Boares diz: a sua vida não me diz respeito, eu só quero que você cuide da sua saúde. Nisso, a Júnior vai até o Boares. Boares sai andando com a Júnior e a Gil finge que desmaia e o Bruno grita. Boris olha para trás, vê a Gil caída, corre acudi-la dizendo que ela tem que ir para o hospital. E a Gil diz: não, e não me leve para casa porque o meu pai ainda não sabe. E o Boris, preocupado, achando que ela está doente, ajuda ela a levantar e fica apoiando a Gil, deixando a Júnior super incomodada. E o Bruno se aproxima da Júnior e diz: pelo jeito não tem paz nessa ilha, não é? Olá! E o que vocês estão achando?
E a dona Aline, hein? Pensei que ela ia correr contar pro Boris que a Gil estava enganando e ela não contou nada. O que vocês acharam da atitude da Aline, hein? Escreve nos comentários. Tchau, gente!